tarde a todos. Eu enviei... Tá ruim? Precisa? Não? Tá bom? Eu enviei para vocês via grupo, espero que todos estejam no grupo. Se quem quiser entrar no grupo do WhatsApp pode. Eu só posto material, assim, ou coisa relacionadas, tá? Não tem aquele monte de postagem, que eu sei que muita gente não gosta de participar de grupo, porque tem um monte de postagem. Tá? Tem como aumentar, Simone? Por favor. Eu já respondi por escrito algumas das perguntas que foram deixadas lá naquele formulário do Google. E vocês podem, se vocês quiserem, ainda deixarem formuladas mais algumas perguntas de dúvidas, que vocês não vão precisar se identificar, é só chegar lá, deixar a pergunta que vocês quiserem. Então, vocês não precisam ter medo de que ninguém vai saber que é vocês. Melhorou a altura? Tá ótimo, Simone. Obrigada. Então, vocês podem deixar lá por escrito também, tá? Então, já deixei lá no nosso grupo as perguntas por escrito. Hoje eu também forneci para vocês, para a aula de hoje, uma fonte bibliográfica, para que vocês pudessem ler alguma coisa e aproveitar o máximo possível. Também deixei tudo lá, tá? Então, demais é isso. Vamos começar a aula, tá? Dizem que um mestre estava reunido, conversando com um discípulo, e ele fez uma massa de barro. E dessa massa de barro, ele fez um pote, um jarro e um prato. E aí perguntou ao discípulo o que ele via ali. Aí o discípulo disse: eu vejo um pote, um jarro e um prato. E o mestre virou para ele e falou assim: meu filho, apure um pouco mais a tua visão e me responda agora o que você vê. O discípulo ficou olhando, pensando no que ele havia dito e disse: eu vejo um pote, um jarro e um prato que são feitos de barro. E o mestre disse: muito bem. E é em cima desse pensamento que a gente deve estudar a doutrina dos espíritos, procurando sair da forma das coisas. Estamos acostumados a olhar para as coisas e vendo a forma delas. Estamos tão mergulhados nessa materialidade que a gente esquece de olhar para as coisas e enxergar a essência que tem nas coisas. Enquanto a gente não ver e não sentir a essência das coisas, o mundo, dentre outras coisas, o mundo terá violência, o mundo terá religiões que produzirão oprimidos e matarão as pessoas em nome de Deus. E assim vai, o fanatismo imperará em todos os pontos desse planeta e em todos os âmbitos, tanto na ciência, quanto na política, quanto na religião, porque não estamos enxergando e sentindo a essência das coisas. Em essência, somos todos, por exemplo, filhos de quem? De Deus. E Deus está em mim, está em vocês e está em todas as coisas. Da mesma forma que o Espírito também está em Deus, como eu disse para vocês na outra aula. Porque se nós estivéssemos fora de Deus, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Quem é que criou fora? Quem é que criou fora de Deus? Vamos rever alguns conceitos que são básicos para nós podermos dar início ao assunto dessa tarde, que é fluido vital. A gente viu que existe, de uma forma didática, aonde está no Livro dos Espíritos, da forma com que a gente é capaz de perceber no momento, dois elementos gerais do universo:
Um chama-se espírito e o outro se chama matéria. Então, isso é um fato, que nós, se já soubermos isso, muito irá nos ajudar. Mas se nós pudermos fazer mais perguntas do que isso, Kardec também fez, não teve tempo de responder, como a gente viu na outra aula, e coube as obras complementares vindas através do Chico Xavier trazer um pouco mais de esclarecimentos para todos nós. Mas ainda assim não fechou e nem para ali. Mas falta a gente buscar. Ao elemento material, né, que é o que está aqui nessa questão, se existe espírito e matéria, eu disse para vocês que quando a gente tiver dúvida para saber se origina da matéria ou se é matéria ou é espírito, é só perguntar: esse microfone é espírito ou matéria? Matéria. Esse corpo, espírito ou matéria? Quem fala para vocês, vai além da forma, é espírito ou matéria? É espírito. Materialmente, né, estou em forma desse corpo, né? Mas eu não sou o corpo. Ele fica e eu vou. A gente precisa ter um olhar além da forma. O fluido cósmico universal é o fluido que deriva todos os elementos materiais que estão contidos na nossa tabela periódica e os que estão fora. Para tal, Allan Kardec deixou bem claro, está lá no livro A Gênese, tudo aquilo que é ponderável pela nossa ciência até o momento nós não temos instrumentos para verificarmos a matéria imponderável. Não temos até o momento. Podemos percebê-la pelos efeitos, mas não temos como quantificá-la, ok? Ela foi dividida em matéria ponderável, que é aquilo que está na nossa tabela periódica, os gases, né, todos esses elementos químicos ali, a radioatividade, tudo isso faz parte do nosso mundo. Foi ponderado, né? Foi pesado, quantificado, comprovado matematicamente, ok? E temos a parte da matéria imponderável, que no momento nós não temos nenhum instrumento capacitado para poder pesar. Não adianta a gente inventar história, não tem ainda. Que é a matéria que faz as colônias espirituais, o nosso perispírito, por exemplo. Ok? É isso. Foi? A ciência oficial não aceita nem a colônia espiritual nosso lar e nem vai aceitar o perispírito e o espírito. Por quê? Porque não tem instrumentos para quantificar e provar isso. Ela não é percebida pelos cinco. A nossa ciência não tem. Então, a ciência oficial, ela não aceita Deus, porque não tem como provar pelos cinco sentidos, não aceita o espírito, não vai aceitar a colônia espiritual nosso lar, não vai aceitar o perispírito. Por enquanto, não. Por enquanto, ainda não. Ok? Por enquanto. Não significa que vai ser assim sempre. A gente não pode se fechar dentro de uma caixa e dizer que vai ser assim sempre. Ok? Então, até o momento é o que a gente pode informar, tá? Então, estamos aí. Kardec usou a metodologia científica para provar que os espíritos existem, mas usou provando através de fatos, porque eram os espíritos que vinham e davam as comunicações, davam todos os dados, mas pela nossa metodologia científica, que é falha, como não tem como levar para um anatômico dissecar um corpo e achar o espírito e o perispírito, então essas coisas não existem ainda. Mas a ciência, nossa, já está vendo que há lacunas e falhas. Existe dentro da nossa ciência uma corrente de cientistas chamados sistêmicos, que eu não sei se todos já ouviram falar. Esses, que são geralmente os que estudam física quântica e etc. e tal, eles já estão apontando muitas falhas e muitas lacunas dentro da nossa ciência oficial. Se vocês quiserem lerem obras que falam disso, que faz um apanhado geral, tanto no campo da matemática, da biologia, da física, leiam os livros de Fritjof Capra, e aí vocês vão ter uma noção sobre isso. Não esquecendo que quando lá se ouve, está escrito a palavra espiritualidade, não tem o nosso sentido, lembram? Que eu falei isso para vocês na aula passada?
Eles denominam espiritualidade aquilo que a gente não vê, que são as forças nuclear forte e fraca, a gravidade, o eletromagnetismo, tá? Então não acha que porque está escrito lá que eles estão falando a mesma coisa que a gente, que não é ainda, mas eles estão caminhando, ok? Então vamos lá. O fluido cósmico universal é o elemento que faz conexão com tudo. Estamos todos nós conectados uns aos outros. É esse fluido que André Luiz chamou o hausto, o hálito, a respiração do Criador, lembra? Demonstrando para a gente claramente que nós estamos em Deus. Estão todos nós conectados. E dentro dessa visão a gente consegue compreender a onipresença e a imanência da divindade. Por isso não há nada que possamos fazer que Deus não saiba. E não há nada que estejamos fazendo que está oculto. Pode estar oculto dos encarnados, mas não está oculto dos desencarnados e nem de Deus. Então entenda isso. A tudo que fazemos por pensamento, palavras e obras vai ter uma repercussão. Vai ter aquilo que nós chamamos de karma. Significa ação, uma ação, um efeito, ok? Então não adianta a gente achar que a gente pode burlar as leis e que vai ficar por isso mesmo. Não é assim que funciona. Então, aqui nessa revista espírita de 1861, de novembro, Allan Kardec vai falar um pouco mais sobre o fluido cósmico universal e vai estar dizendo sobre essa ligação em rede que André Luiz também falou no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele disse que o fluido cósmico universal, ele também era como é que ele usa o termo? Plasma divino, que ele fala que é o hausto do Criador e a força toda nervosa, né? Como se a gente, né? Mostrando para a gente que os nervos todos, os neurônios estão todos ligados em rede, que tudo se liga, o fluido cósmico universal liga tudo. A gente tem que entender que o que a gente entende de fluido cósmico universal é pouco e quase nada. Porque na compreensão de que se tinha em 1857, quando não se sabia ainda de física quântica, nada, sobre o fluido cósmico universal, não se podia conceber que fluido cósmico universal, um outro estado dele poderia ser o de energia, não se sabia sobre isso. Mas hoje se sabe que matéria e energia... Vamos lá. Então a gente precisa compreender que é assim, né? As coisas vão ganhando amplitude. E nós precisamos buscar a amplitude e o entendimento dessas coisas. Ok? Não deu tempo de falar isso na outra aula, por isso que eu também estou falando. Qual é a qualidade em essência do fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal, em essência, ele é neutro, nem é positivo, nem é negativo. Olha que interessante. Em essência. Mas nós o conhecemos polarizado. Mas em essência ele não é. Isso é um dado importante nesses dois sentidos. Primeiro, que a gente só conhece ele polarizado e a gente vive dentro de uma polarização. Isso é um ângulo de visão sobre esse fluido cósmico universal. O outro ângulo de visão desse fluido cósmico universal é que, se ele é neutro em essência, eu é que dou qualidades a ele, positiva e negativa. Ou seja, qualidades também que podem ser ditas como qualidades salutares e qualidades enfermiças. Então isso é importante eu entender isso, por quê? Primeiro, que é isso que constrói o meu mundo, o meu destino, e ao mesmo tempo é isso que eu vou fazer ali dentro da câmara de passe quando eu for aplicar o passe. Porque se eu estou surumbática e macambúzia, qual vai ser a qualidade do meu fluido? Ruim, enfermiça, né? Ah, mas eu vou entrar ali que a espiritualidade dá um jeito. Desculpe, eu acho isso tão infantil. Desculpe a sinceridade. Nós estamos delegando para os outros aquilo que é de responsabilidade de quem? Nossa! Se eu não estou preparado,
mais maduro ou maduro dizer: não estou apta a dar passe hoje, e se responsabilizar por isso? Então, assim, não é a espiritualidade que tem que se virar. A espiritualidade já se virou. A evolução que os espíritos superiores alcançaram foi fruto do trabalho deles ou alguém deu para eles? Hein? Fruto do trabalho. Então eu estou sendo imatura até quando eu desejar não ser mais imatura. Então é delegar as coisas para depois. E de depois em depois a gente perde o agora, não é assim? E essa frase tem muito sentido para a gente, sabe por quê? Que de depois em depois a gente perde o quê? A reencarnação. Ponto final. Então é isso que a gente tem que estar ciente. Se eu me predisponho a, por exemplo, dar passes, eu tenho que fazer um preparo durante a semana para isso daí, o melhor possível. Não que eu tenha que entrar ali como um espírito perfeito, porque eu não sou. Mas o meu melhor eu tenho que fazer, o meu melhor. Não o melhor de Jesus, porque eu estou longe dele, mas o meu melhor. Isso também serve de reflexão para nós. Por isso que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que ele afirma que nós somos co-criadores em plano menor. E o que nós criamos? Lembra que eu disse para vocês, eu dei uma notícia ruim para vocês na outra aula? Nós criamos esse corpo, nós criamos o perispírito que criou esse corpo e nós criamos as dimensões espirituais que estão em volta da Terra, que são chamadas de umbral. Olha que triste, olha que triste. O bom disso tudo é saber que nas dimensões espirituais ao redor da Terra tem uma colônia espiritual nosso lar, isso é bom. E que também a gente pode estar participando disso de uma forma ativa. Mas em geral não é esse o panorama. Então, para isso que serve, é para a gente, quando a gente vai aprender a doutrina, a gente precisa entender que há uma necessidade de se fazer uma série de reflexões em cima dos estudos que a gente tem recebido, que a gente recebeu por Allan Kardec, que a gente recebeu pela mediunidade de Chico Xavier, pelos contemporâneos de Allan Kardec, como Gabriel Delany, Leon Denis e outros, que aliás hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro, Evolução Anímica, muito bom. Então, a gente precisa entrar dentro disso daí e começar a refletir até sobre muitas coisas que estão sendo publicadas dentro do Espiritismo, que às vezes é de um materialismo infinito, ou às vezes estão embutidos em engodos, cantilenas, que são conversas para boi dormir. E não aceitar mais isso. Questionar, a gente tem que ser questionador. A gente tem uma religião que nasceu como ciência e por ter uma filosofia espiritualista, traz uma consequência moral, ela também é religião. A gente está dentro de uma religião como essa e não tem o espírito de decantar as coisas. Não tem o espírito de decantar as coisas. Ok? Isso é uma coisa para a gente começar a pensar. Como a gente manipula o fluido cósmico universal? Opa, como é que eu posso manipular o fluido cósmico universal? Posso. Com o meu pensamento e a minha vontade. Eu vou imprimir a ele qualidades positivas, negativas, formas harmoniosas ou formas terríveis. Hein? Vós sois deuses. Podemos, não podemos? Eu posso criar uma colônia como o nosso lar, mas eu posso criar as trevas, como estão narrados lá no livro Libertação. Isso é meu. Eu posso. Então eu manipulo ele com pensamento e vontade. Esse fluido mais condensado, no qual eu chamo de matéria, para eu poder manipular, por exemplo, essa tábua que foi feita, esse púlpito, eu vou precisar de uma serra, de um prego, de um martelo, não é? Mas, acima de tudo, tudo surge aonde? Dentro da gente. E depois ele se
ele vai se corporificar, ele vai tomar uma forma no nosso mundo. Ok? Apertei errado. Agora sim, entrando na nossa aula de hoje, que é o fluido vital, nós vamos olhar para o mundo e fazendo um resumo grosseiro da vida, né? Assim, resumindo de uma forma muito compacta, nós vamos ver que o mundo é composto basicamente por 2 tipos de seres no nosso mundo: os seres orgânicos e os inorgânicos. Os inorgânicos são todos a matéria que está lá na tabela periódica, os metais, as montanhas, né? O ar que a gente respira, a gente está respirando oxigênio. Está aí, está englobado, né? Nesse reino que nós denominamos de mineral. Está lá. Mas o nosso mundo também é formado por seres orgânicos, que possuem vida organizada, como as plantas, os animais e nós mesmos. A gente vê isso com clareza. E a gente sabe que os seres orgânicos, eles são distinguidos principalmente por eles terem ciclos de desenvolvimento. Eles nascem, eles crescem, se reproduzem, declinam e morrem. É assim. Uma planta nasce, se desenvolve, dá flores e frutos, ou se ela é só flor, se ela é uma planta que só dá flor, se ela dá frutos, ela faz as 2 coisas, né? Depende das complexidades dela. Mas ela também um dia morre, não é assim? Ela tem o auge da vida, que a gente chama a vida no sentido de definição biológica, porque a vida é muito mais do que essa definição biológica para nós espíritas. Ela é muito mais do que isso. Se a gente falar para uma pessoa, o que é vida? A vida é isso aí, a pessoa está viva e está fazendo as coisas, né? Morte é isso aí, ela deixou o mundo. Mas vida para nós espíritos imortais é muito mais do que isso. É tudo aquilo que é capaz de animar o mundo material para nós. Porque nós sabemos que é o princípio inteligente, com letra minúscula, que está contido, inserido em toda a matéria universal. O princípio inteligente, com letra minúscula, como Kardec colocou, nós vamos encontrá-lo, quando a gente falar dele, né, mais para frente, nós vamos encontrá-lo no reino mineral, no reino vegetal e no reino nominal também. Não vamos? Lá está ele, não é assim que nós sabemos? Ou não? Vocês estão me olhando com uma cara muito estranha. Sim? Então ele está ali. Oi? Eu só fiquei um pouco confusa na questão do princípio inteligente, porque assim, o Kardec também usa princípio vital, né? Sim. Aí, no caso, é a mesma coisa que o fluido vital? Não. Não. O princípio inteligente é o que, após a passagem dele pelos reinos, ele se individualiza e vai, após individualizar-se, ele abre a consciência mais, dilata a sua consciência e vai originar os espíritos. Por isso que há 2 elementos gerais no universo: o elemento inteligente, que são os espíritos, que está englobado o princípio inteligente, e o elemento material. O fluido vital é elemento material. Fluido é matéria. Mas eu não disse que existia essa presença trina de Deus, Espírito e matéria em tudo? Então, quando eu olho para o reino mineral, lá também tem essa presença trina. Lembra que eu falei para vocês? Sim ou não? Vocês me olham com uma cara... Se eu pudesse fotografar daqui para lá, vocês iam ficar assustados com vocês. Isso ficou entendido? Que há 2 elementos gerais no universo: o princípio inteligente e o material. O inteligente vai resultar posteriormente, após ele passar pelos reinos, ele dilata ainda mais vai dilatar sua consciência
individualiza, então, somos nós, espíritos no reino nominal. Só para ver se eu entendi. No caso, o espírito, quando a gente dá essa denominação espírito, é o ser que passou por esses reinos e toma consciência de si. Como sendo algo separado do resto. Seria isso? Separado do Ele consegue compreender, ele consegue ter a consciência de si próprio. Até então ele não tem essa consciência de si próprio. Não tem. É o momento em que eu ganho a consciência de mim mesma. Então, assim, a grosso modo, para a gente entender, é o momento em que vai surgir o eu. Né? Vai surgir o eu. Surge o eu. Esse processo chama-se princípio inteligente. Isso. É o processo. É um processo que vai culminar, né, na individualização, que é quando surge o eu. O problema é que a nossa consciência nasce como egóica, natural. Mas aí é eu e tu. Eu sei que eu sou eu e tu é tu. Mais ou menos assim, para a gente entender. Foi? Só um minutinho, que ela acho que está na frente, não sei, pelos meus olhos está. Eu vi que nós passamos o princípio espiritual, né, do ser inteligente, passa milênios pelo reino animal, né, Os instintos. Mineral, Atração e repulsão. e vegetal a sensibilidade. Isso. E depois ele vai ter um espiritual para se formar um espírito e receber a individualidade e aí encarnar. Isso. Nunca mais perde a individualidade. Não. O espírito para sempre. Para sempre. O espírito, depois que adquiriu, a partir do momento que o princípio inteligente individualiza mesmo, aliás, né? Mas a partir do momento que ele individualiza mesmo, ele nunca mais vai deixar de ser. Ele nunca deixou de ser e nunca deixará. Foi até uma... Eu te respondi? Sim. Então, nós nunca mais perderemos a individualidade, ok? Nunca mais perderemos a individualidade. A partir do momento em que individualizamos, adentramos ao reino nominal e não perdemos mais isso. Não perdemos. Ok? Não perdemos mais isso. Isso se dá no mundo espiritual, sim. Nós vamos ter uma aula que é mais para o final disso aqui, que nós vamos falar só sobre isso. Ok? Mas sim. Oi, Elisa. É o momento em que a gente adquire a razão. Não. E livre-arbítrio. Nunca mais você perde a individualidade. Isso. Pode. Isso, exatamente. Nunca mais eu perco a minha individualização. Isso aí. Tá? E aí a gente ganha a razão, e aí a gente, por ganhar a razão, a gente pode passar a escolher. Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, não sei se é 780, um minutinho. Nem todas as perguntas eu vou saber, né? Então vamos ver se é essa daí, a 780. Assim, fala assim, a 780. O progresso moral... Não, desculpa, 780A. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Né? Porque adquirimos a razão e vamos desenvolver, sair dos instintos e pela razão alcançaremos uma intelectualidade, correto? Vamos ter a inteligência para entender um pouco mais de uma forma abrangente, né? Não é assim? Sim ou não? Sim. E aí ele pergunta, como o progresso intelectual pode levar ao moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Com a inteligência podemos escolher, mas adquirimos a responsabilidade pelas escolhas. Com a inteligência podemos discernir o que é bom e o que é ruim. Podemos, mas também podemos agir mal. Podemos, temos livre-arbítrio.
Mas aí, a partir de então, a gente começa a ser regido por uma lei que regula os nossos comportamentos, até a gente ter juízo, que é chamado de lei de causa, ação e ação, ação e reação, ou causa e efeito, melhor ação e reação. Foi? Bom, os seres orgânicos são esses que são providos dessas propriedades especiais de nascer, crescer e reproduzir. Possuem órgãos para isso daí. Tem uma complexidade que a gente não vai ver, por exemplo, no reino mineral. Alguém já viu pedra nascer, desenvolver, reproduzir? Se vê, foge. E procura o médico. Ok? Que a coisa está feia para o teu lado. Se a gente for olhar a biologia dos reinos dos seres orgânicos, nós temos esse corpo aqui, essa complexidade é formada de carbono, que é um composto de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, vai por aí afora, não é? Mas se eu pegar esses elementos químicos que estão lá na tabela periódica e eu misturar, eu faço uma planta? Eu faço uma folha? Eu faço um ser vivo? Não faço. E é isso também que nessa época, olha só, já em 1800 e pouco, o próprio Gabriel Delany fala isso nesse livro, e isso é a discussão até hoje, dos vitalistas, né, que eles chamam corrente. Eles entendem que nós somos compostos por isso daí, mas essas propriedades específicas de nascer, reproduzir, viver, morrer, esses órgãos especializados, eles sabem que isso é uma lacuna científica. Os próprios cientistas sabem isso. Eles estão procurando o elemento a mais que faz com que essa matéria se organize desta forma, dando essas propriedades que nós temos. Porque se a gente juntar todos esses elementos químicos, bater no liquidificador, por exemplo, eu não vou ter uma planta, eu não vou ter um cachorro, vou. Eu não vou fazer um coração, vou. Não. Eles sabem disso. Eles sabem que tem que ter alguma coisa que vai produzir essa outra. Eles sabem disso. Só que eles não sabem o que é. Mas já nesta época aqui, já se achava, já se denominava que deveria haver um tal de um fluido vital, que se chamava dessa forma e que como se chama até hoje, responsável por organizar a matéria desta forma, dando a ela propriedades desta vida que nós compreendemos biologicamente, que é a capacidade de nascer, desenvolver-se, reproduzir-se e depois morrer. Já se cogitava isso, isso é antigo, isso não é de hoje. Já se cogitava. Só que aí, né, a nossa ciência materialista, tudo é causa e efeito, ficava por isso mesmo, né? E ficou. Há de haver algum elemento que faça com que a matéria, que a princípio é o quê? É mineral, né? Se eu estou falando, ó, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, isso não é mineral? Está lá na tabela periódica, não é? Então, por que quando eu sou formada disso, esse corpo é, mas por que ele se converteu num corpo que tem órgãos, que tem sentidos, que tem tudo isso e tem essa capacidade de nascer, desenvolver-se, reproduzir-se e morrer? É porque existe um elemento vital. Mas os materialistas, querendo dizer que tudo é causa e efeito à matéria, que até de certa forma eles estão certos, mas quem é que organiza tudo isso daí para gerar isso daí? Tem um fluido. O fluido é material? O fluido vital é matéria. Ok? Isso tá na cabeça de vocês agora, claro, que o fluido vital é matéria? Sim ou não? Sim. Mesmo de verdade? Se não é espírito, só vai ser o quê? Matéria, fluido, derivado do fluido cósmico universal. Essa lacuna, né, que os materialistas não encontram, eles estão incluindo, né, no
é preenchido. Porque por trás... eles talvez até enxerguem, mas eles têm que ter, eles seguem a metodologia científica que não vai permitir que você agregue, faça uma teoria embasada em algo que não está dentro da metodologia científica, que tem que provar, que tem que ser algo palpável ou calculável matematicamente. Então é nada, só isso. É isso que eles sabem que tem que ter. Claro que eles percebem que tem. Eles não estão errados em parte em dizer que parte disso é propriedade da matéria, a gente vai ver isso. Porque está em latência no fluido cósmico universal. Porém, quem é que faz a agregação desse fluido, traz esse fluido e mistura ele com a matéria, que está lá na tabela periódica e forma um corpo? É isso que não foi preenchido, porque teria que aceitar que o espírito está por trás disso tudo, ou o elemento inteligente universal está por trás disso tudo. É aí que ficou parado, porque eles sabem que, em parte, eles estão certos, é um elemento material, é uma propriedade da matéria? Porém, tem esse porém. Quem é que faz a captação desse fluido e faz a mistura química, né? Então eu pego toda a tabela periódica, boto no meu liquidificador, mas eu também boto o quê? Fluido vital. Brincando, né? Só para a gente entender, né? Quem é que faz isso? Isso não é obra do acaso. E aí é que pegou. Alguém tinha levantado a mão e eu me perdi? Mais tarde você vai chegar a falar em perispírito. Vou, próxima aula, perispírito. Ok? Vou sim. Essa aula está toda interligada. Vou sim. Então, os compostos inorgânicos são substâncias que possuem carbono, coordenados em cadeia também. Ou seja, são aqueles que têm origem principalmente no reino mineral. Sim, aí, nós originamos de lá. Tá, tudo bem. Os compostos inorgânicos são mais abundantes que os compostos orgânicos, representando cerca de 95% das substâncias da Terra. Tá, até aí tá, morreu. Isso aí é biologia, né, que a gente estuda lá no nas nossas colocações. Aí que vai entrar um contemporâneo de Kardec que vai nos ajudar, não é que a gente para no contemporâneo de Kardec, entendeu? Mas ele vai ajudar a gente a ir montando peças de quebra-cabeça para a gente chegar no André Luiz, que é mais complexo estudar André Luiz. Evolução em Dois Mundos é um livro difícil. Então a gente vai pegando coisas para chegar numa dificuldade, uma dificuldade maior. E aí fala assim o Gabriel Delane: os compostos inorgânicos, ou seja, o reino mineral, são substâncias que não possuem carbonos coordenados perdi alguma coisa. Vou pular, tá? Porque eu devo ter pulado isso aí. Mas tudo bem, a gente já sabe que possui carbono não coordenados. Tem, pois, a vida um modo especial vivente de proceder. Deixa eu ver se eu achar aqui no capítulo 1. Deixa eu ver aqui se eu acho, eu leio completo para vocês, porque eu trouxe o livro. Capítulo 1. Qual é o nome? Força vital. Os compostos. Só um minuto, se vocês puderem me esperar um pouquinho, eu devo achar isso aqui em algum canto. Achei. Peraí. É que eu peguei alguma coisa do anterior. Tá, vamos seguir que eu peguei alguma coisa do anterior e fiz uma mistura, tá? Então vamos ler só tem, pois, depois eu faço a correção, tá? Tem, pois, a vida um modo especial vivente de proceder para manter o seu funcionamento. Existe no ser organizado algo inexistente nos corpos inorgânicos, algo operante por métodos particulares, sui generis, e que não só fabrica, como repara os órgãos. A esse algo chamamos força vital. Então, veja bem, tem algo a mais que vai dar o quê? Vai fabricar os órgãos e vai reparar quando precisar também. Porque quando a gente corta a pele, não é reparada? Tem algo mais, mas que eles não sabem que algo mais é esse. Porque, pois, se somos formados pela tabela periódica, mas a forma com que é ordenado aquilo ali
a gente vê que tem alguma coisa que vai dar propriedades especiais àquela matéria. Essas propriedades aí, ó, de fabricar, de reparar os órgãos. Eles já chamavam nessa época de fluido vital, ou de força vital. Ok? Vamos colocar como força vital aí, que conforme o Gabriel Delany falou. A força vital de que falamos liga-se a esta última forma de ver, pois de fato cremos que haja uma força de natureza especial que promove a matéria organizada do que inexiste na matéria bruta. A irritabilidade, que é a capacidade bruta, né, de sentir, né, de ter percepção, de sensação, desculpa. Ela diverge, porém, desde logo porque nós não vemos nessa força mais do que uma modificação da energia, ainda desconhecida, né, modalidade da força universal, quais o calor, a eletricidade, a luz. Não fazemos dessa força uma entidade imaterial, não fazemos, surgida ao acaso, sem antecedentes, ou melhor, uma criação sobrenatural. Então, já nessa época, já não se falava que essa força vital era algo imaterial. Não, é algo material, é matéria. Não está indo contra a ciência propriamente dita, mas está dizendo, tem que ter algo que faça a mistura, a química, não tem? Tem que ter algo. Porque se eu botar no liquidificador aquele monte de elementos que formam o carbono, eu não faço uma planta, eu não faço um corpo, eu não faço nada. Mas, se tiver unido ao fluido vital, bom, aí eu faço, né? Aí eu faço. E aí a pergunta é, o que é essa coisa? Ok? Vamos lá, seguir? Olha qual é a composição química da nossa célula. A maior parte de nós somos água. E a gente agora está perdendo essa água com esse calorão aqui. Está um inferno, né? E eu não gosto de calor. 80% da gente é água. 10% proteína, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, outros. Tudo formado de química, uma química orgânica, mas é química. E aí? Por que se a gente misturar isso, a gente não faz um ser? Porque tem um elemento vital. E aí a gente vai ver que existe, pelo menos lá na época de Kardec, a classificação dos seres existentes na natureza em orgânicos e inorgânicos, porque Kardec fala isso aonde? Aqui, no Livro dos Espíritos, é a Gênese, mais fácil, né? E é claro, né, que eles têm características diferentes. O mineral é matéria inorgânica, inerte, tem em si uma força mecânica. Que força mecânica é essa? De atração e de repulsão, tá? Então isso que vai fazer aquela tabela periódica toda. Por afinidade, vai se formando os elementos da tabela periódica, não é assim que a gente estudou lá na escola? Nos vegetais, além da matéria inerte, porque somos compostos pelo que está lá no reino mineral, tem a tal da vitalidade, que na época era chamada de força vital pelos vitalistas e que nós hoje chamamos de fluido vital. É aquilo que animaliza a matéria, como Kardec disse. Aí as lacunas que a gente foi preenchendo. Mas não significa que os cientistas nunca falaram sobre isso. Falava sim. Só que eles pararam, esbarraram num ponto, porque teria que saber quem é que organiza essa matéria. Porque se o fluido vital é uma propriedade da matéria, no qual a gente vai ver que Kardec fala que é, mas quem é que vai lá e faz essa misturinha certa e dá essa forma certa? Também tem isso. Quem é? É a união do fluido vital, mas quem que dá a forma? A nossa próxima aula, o perispírito. Aí teria que conceituar que existe espírito, entendeu? Vai se remontando até chegar à causa. Mas aí o que acontece? A ciência aceita espírito e Deus? Não. Isso tudo por causa de uma briga, quando a ciência fazia parte da religião, lembra? A religião oficial se separa da ciência, não houve isso? Né? E aí o que fala? O que diz a religião? Olha, Deus e Espírito a gente cuida, vocês então da ciência, para não ter mais briga, vocês cuidam só da matéria. Por isso que a nossa ciência nasce materialista, não é isso que a gente estuda quando vai estudar no ESG, vai estudar a doutrina espírita que começa com ESG, vai estudar a história toda para chegar até aqui?
Tá todo mundo me olhando. Então tá. Hein? Mas vai, eu estou entendendo. Mas por que assustador? Eu sempre tive pânico com essa coisa de fluido. Eu lembro que fluido eu estou falando para ela. No automóvel é um líquido. É um fluido. Isqueiro é fluido? Mas é porque são denominações. Olha só, a gente pega a denominação acadêmica, que é da ciência oficial materialista, mas nós estamos aqui falando de uma denominação da doutrina dos espíritos. Não que a gente esteja subestimando a ciência, não, a gente está buscando até os elos com a ciência. Mas a gente vê onde a ciência parou e onde a gente foi. Aonde tem a lacuna científica que não foi preenchida, e a gente preencheu um pouco mais. E ao mesmo tempo a gente mostra onde tem lacunas na nossa religião, que só foi com que ainda precisam continuar. Não se assuste, tudo está ligado. Não fica, vai estudando que isso vai se tornar habitual. Eu entendo. Sim, Agora, que está te organizando, né, por dentro. Mas é assim mesmo, quando a gente lida com as situações, no primeiro momento, a gente entende a lógica, mas não consegue reproduzi-la, porque elas têm que se organizar dentro da cabeça. É assim mesmo para todo mundo. Essa lógica vai se formando, vai se estruturando dentro de nós. É o que a gente chama, eu preciso esvaziar o copo para encher. E naquele momento, né, ainda está tudo muito mesclado, está se formando dentro da gente. Então a gente entende, mas não reproduz. Daqui a pouco, de tanta gente insistir, a gente entende e reproduz em palavras. Mas é assim para todo mundo. Foi para mim quando eu comecei. É para você e vai ser para todos. É assim que se processa. Relaxa, é assim que se processa. Você está no caminho. Está no caminho. Vai insistindo que vai chegar lá. Não desista. Então a gente vê que no animal tem a matéria inerte, tem a vitalidade que a gente já consegue observar no vegetal, mas ele tem algo mais, ele tem um instinto, não é? Oi. O animal tem matéria inerte e do homem, como tem das plantas, também ser matéria inerte. Tem matéria inerte. Ela não entende por que no animal e no homem tem a matéria inerte. A matéria inerte é inorgânica. A tabela periódica está dentro de você. Dentro da sua célula tem ferro, tem magnésio, tem cálcio, tem potássio, tem nitrogênio, oxigênio, tem tudo isso lá dentro da sua célula. É isso aí. Só que, como houve a misturinha com o tal do fluido vital, e teve um ser inteligente que fez a misturinha e deu condições para fazer a forma, qual é a forma? A forma humana, ou a forma vegetal, ou a forma animal, não é assim? Foi para todo mundo? Vocês ainda lembram da minha história do início? Quem chegou aqui no início? Não esquece dessa história. Eu não conto história por um acaso. Não esquece dessa história. Então, no animal, a gente vê que, além de ter a matéria inerte, tem a tabela periódica nas células dele, se a gente for pegar e levar para o laboratório, né? Por exemplo, o animal, o cãozinho pode ter anemia? Pode? Porque falta o quê? Ferro, né? Olha aí a tabela periódica, só para dar um exemplo, né? Então, o animalzinho tem a matéria inerte, tem a vitalidade, claro, porque ele é um ser vivo, tem todas aquelas características que a vitalidade dá: nascer, crescer, desenvolver, reproduzir-se e morrer. E órgãos especiais para isso. Foi? Mas ele tem uma coisa que é diferente da planta, ele tem um instinto, que já é uma inteligência rudimentar. Já é. A gente não vai aprofundar nisso, só na aula do princípio inteligente. E no homem, tem tudo que tem para trás. E mais uma coisa que não vamos encontrar com tanta profundidade nos animais. É uma inteligência, uma consciência. Uma consciência que nos permite agora discernir as coisas entre o bem e o mal, de formar dentro de nós a moral, que aliás o ser humano está precisando muito desenvolver o moral. Mas nós temos essa capacidade.
Nós podemos eleger para a nossa vida uma condição moralizadora e imoral. Podemos ou não? Podemos. O animal pode escolher se ele quer ser moral ou não? Tá? E nós, por essa consciência, temos uma consciência do nosso futuro, do nosso passado, uma percepção das coisas extrafísicas, um conhecimento melhor sobre Deus. Porque para os animais, eu não sei se vocês sabem, mas a gente é o Deus deles. Poxa, a gente prepara um pratão de comida de carne, esse cara é um caçador tanto, hein? Ele me trouxe frango. Né? A gente é Deus, eles estão doentes, a gente dá um jeito, eles ficam bons. Esse cara é o meu Deus. O cachorrinho idolatra a gente, já viu isso, os animais domésticos? Posto que os fenômenos orgânicos, nosso corpo, manifestados pelos elementos dos tecidos, estejam todos submetidos às leis gerais da físico-química. Estão. Não deixam, contudo, de completar-se com o concurso dos processos vitais, peculiares à matéria organizada. E, neste sentido, diferem constantemente dos processos minerais que produzem os mesmos fenômenos dos corpos brutos. Se não fosse um elemento vital, nós seríamos um mineral, É isso que vai diferir, o corpo, né? O corpo que vai diferir. Isso é Gabriel Delane, está ultrapassado, né? Continua aí. A força vital por si só não bastaria para explicar as formas características de todos os indivíduos. Não. Sabe por quê? Forma não. Porque tem vitalidade na planta, tem vitalidade no animal, tem vitalidade em mim. Mas nós temos formas diferentes? Temos. Da planta, do animal, temos. Cada um tem uma forma corporal diferente, não tem? Uma forma diferente de vida. Vida orgânica, organizada. Temos ou não temos? E aí que ele vai chegar a mais uma lacuna científica. Não bastaria para explicar a forma característica de todos os indivíduos. E tampouco justificaria a hierarquia sistematizada de todos os órgãos. Por quê? Um exemplo. Eu tenho um sistema nervoso central, não tem? Que está aqui dentro? Cérebro. O cachorro tem cérebro? Tem, só vocês não sabem, mas tem. Só que o cérebro dele tem forma diferente do meu, é mais rudimentar, digamos assim. Mas tem. Mas o que diferencia isso? O que diferencia isso? A evolução do princípio inteligente que está ali. Ok? Foi? Sua sinergia em função do seu esforço comum, visto serem eles simultaneamente autômatos e solidários. Neste ponto é que incide a ascendência da intervenção do perispírito aí. Ou seja, de um órgão que possua as leis organogênicas, mantenedoras da fixidez do organismo através das constantes mutações moleculares. Ok? Foi? Vai processando. Esse material eu forneço tudo. Todos eles são fornecidos. Por exemplo, quem dá a forma humana é o perispírito, não é isso? É nele que está toda a bagagem, toda a memória biológica está lá. Está lá. A memória biológica do perispírito reside no perispírito. Então, um exemplo. Se eu tenho um corpo sadio, em decorrência de que a forma dele estava sadia, não é o perispírito? Mas o perispírito é formado por quem? Hein? Quem é que forma o perispírito? Nós, então, o proprietário dele. Nós mandamos toda a nossa evolução para o perispírito. Aí tem que o contrário, é o espírito, Deus mandar e prega. O perispírito manda para o corpo físico, sem dúvida nenhuma. Mas perispírito e corpo físico é matéria. Hierarquicamente, quem está acima? Quem é que tem inteligência? Espírito. Então, quem forma o perispírito? O espírito. Lembra? Lá atrás, que a gente viu a matéria. Então, se eu tenho um corpo físico sadio,
É porque eu sou sadia, formei um perispírito sadio, e consequentemente seu perispírito, que é a forma que vai formar o corpo físico, está todo mundo sadio, corpo físico, eu, todo mundo. Se o meu perispírito vem com defeito, está com defeito, ele vai formar um corpo o quê? Mas porque o perispírito foi dado para alguém? Não, porque quem é que forma o perispírito? Eu, né? Então, se eu tenho um vício qualquer, uma imperfeição, que eu repito durante várias vidas, eu vou fazer com que o meu perispírito, minha forma, fique com um defeito. E aí, na hora de formar o corpo, como é que vai vir o corpo? Um defeito. Um defeito. Então, as enfermidades são decorrências do nosso comportamento milenar. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nosso comportamento moral. Comportamento moral é que determina a forma perfeita ou imperfeita do perispírito. Ok? Foi? Pode falar, Simão. Bem, Inês, eu estou com um primo, um filho, internado no hospital, que há 3 semanas ele está, assim, o médico não desliga a máquina porque ele está dando 0,2 e ele está 0,0. Mas é irreversível. Aí, eu te pergunto assim, esse 0,2, esse fluido vital que ainda está terminando em cada caso é um caso. Por exemplo, essa família da minha tia, eles nem têm religião. Isso. Ninguém frequenta nada, mas agora fizeram até uma luta, uma ação, tá lá, que todo mundo de joelho, 3 semanas com o joelho no chão, orando tudo que pode agora para que ele volte. Mas o médico já desenganou, disse que ele reversivo, que não tem jeito, só está esperando a máquina zerar para doar os órgãos dele. Sim. Isso já vai para 3 semanas. Eu fico pensando, por que esse espírito não se desliga? Porque não acabou ainda a tarefa dele aqui. E aí ele ainda tem que ficar aqui mais um tempo. Eu fico tempo. pensando nessas orações que segura ele aqui. Pode ser. Pode ser também. Pode ser. Pode ser que ele ainda não terminou a missão dele, então ainda tem um tempo para ficar aqui. Ou pode ser que a gente está prendendo ele pelo nosso amor apegado através das orações. Pode ser. Pode ser. Pode ser as duas coisas. Mas eu não tenho como te dizer qual é a situação dele em si. Porque cada um é cada um, cada caso é individual, é particular. Mas pode ser as duas coisas. Se a família conseguir se desapegar, vai descobrir. Pode ser apego da família. Aí a família tem que avaliar. Se for, desapega. Porque às vezes a gente vê isso nas obras de André Luiz com constância. Às vezes a pessoa não consegue desencarnar porque a gente está prendendo a pessoa. A gente que tem conhecimento, Está prendendo. a família que tem conhecimento, a gente está olhando exatamente por esse lado. Se for para que Deixa ele aí. voos mais altos, deixa ele ir. Se não for, não foi. de Deus que ele retorne, mas a família, a mãe, irmãos, tem 8 Ou porque não chegou o horário dele, é isso que a gente precisa entender. Talvez não seja apego da família, mas não acabou as expiações dele, ainda tem coisas que ele precisa resolver até esse final. Por isso que nós não somos a favor da eutanásia, e sim da ortotanásia. Mas isso é um outro assunto, tá? Não dá para falar nisso agora. Não vai dar e eu não vou falar. O comportamento moral, ele é do espírito. Que tem Sim. o espírito inteligente. Somos nós. Então, eu vou te falar para você ver se eu estou pensando direito. Então, através do meu comportamento moral, que é construído pelo meu espírito, né, Por você. mais ou menos evoluído, né, para demandar os meus pensamentos e ações, isso aí é que vai influenciar na formação do meu espírito e, consequentemente, do meu Do corpo físico. Exatamente. É o seu comportamento moral que vai ser projetado no perispírito e que vai fazer com que esse perispírito tenha ou não alguns defeitos e que vai ser projetado no seu corpo físico. E se eu tenho isso igual no fundamento de qualquer coisa, isso é um distúrbio espiritual, né, do meu espírito. Deu, de mim. Fala assim, de mim. De mim. Você Então, é espírito. e vai influenciar no físico. Vai influenciar no físico. Todas as vicissitudes que eu trago, elas vão influenciar no meu perispírito e, consequentemente, se eu estiver encarnada, no corpo físico. Porque a ação é física.
física de usar a tal substância, mas o distúrbio é o espírito. Os vícios são sempre do espírito. Kardec trabalhou um conceito no livro Céu e Inferno chamado A Carne é Fraca, porque se dizia que a gente tinha vícios e defeitos por causa de uma química orgânica. Mas ali Kardec trabalha com as condições que ele tem na época, que ele não tinha neurociência, né? Ele trabalha ali com as condições, mostrando para a gente que não é a carne que é fraca, é o espírito que é. Os vícios não residem nas coisas externas, elas residem no espírito que vão buscá-las e vão transformar as coisas em vícios. Então, nesse caso, até a depressão não é falta de uma substância química, é um desequilíbrio. Ela pode promover uma deficiência de substância química da depressão, pode, né? Ela não é a causa, não é cerebral. A causa é o espírito imortal. Para a doutrina espírita, sim. Nós vamos trabalhar com isso aqui quando a gente falar de perispírito, tá? Então vamos lá. A diferença entre matéria orgânica e inorgânica, sim. Matéria é sempre a mesma, porém os corpos orgânicos são animalizados. Une-se a matéria inerte, o fluido vital, e aí vai sair a matéria orgânica dos nossos corpos. Qual a causa da animalização da matéria? A união com o princípio vital. Me foi feita uma pergunta aqui que daqui a pouco eu respondo. O que é a diferença de princípio vital para fluido vital? Vou dar a resposta. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, efeito ou causa? E aí a resposta, um e outro. Ai, Jesus! Quando a gente pensa que os espíritos vão facilitar nossas vidas, eles botam a gente para pensar, mas é para isso mesmo que serve. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Em resumo, sabe o que é? O fluido vital sozinho é vida? Não. A matéria sozinha tem vida? Não. Mas a união dos dois, aí sim, beleza. Ok? Foi ou não? Para ser vida tem que estar combinada, tá? O princípio vital sozinho não é vida, mas quando ele se une à matéria inorgânica, né? Ele junto é o que nós chamamos de vida, ok? Foi? Em resumo, era só para desafiar a gente, né? Vamos lá. Será o princípio vital alguma coisa particular que tem existência própria? Ou integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade. É neste último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão. Então, o que ele quer dizer? O fluido vital deriva da onde? O fluido vital deriva da onde? Do fluido cósmico universal. Ele não passa de uma modificação, de uma propriedade do fluido vital. Por isso que ele sozinho não é vida, ele precisa, ok? Ele é uma propriedade do fluido cósmico universal. Ok? Tá indo, vai firme, não desiste, tá? Ele é uma propriedade. Fala, Júlio. Não sei se... Você está chegando próximo ao fluido universal, já está aceitando matéria escura, antimatéria. Sim, eu acredito que vai ser pela ciência que vai chegar lá também. Tá? Eu também acredito. Ainda não chegou, mas eu acredito. Vai chegar, vai ser comprovado. E aí sim a gente está com a faca e o queijo na mão. Porque qual é um dos objetivos da doutrina espírita? Fazer a união entre a ciência e a religião, que foi desfeita lá por nós em dado momento. Ok? A gente está com a faca e o queijo na mão. Ok? Se nós estudarmos. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria o terceiro? Não, gente. Não. A gente não disse que tudo que a matéria deriva do princípio material, que é o fluido cósmico universal? Então não tem o terceiro elemento nenhum. Não vamos complicar mais nada. Não vamos.
é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas também tem sua origem na matéria universal modificada. Ok? Não fica arranjando mais coisa não, porque a gente agora tem que sair da dualidade e caminhar para o monismo. Nós vimos isso na última aula. Senão a gente não vai caminhar com a ciência não, porque a ciência vai chegar lá. A ciência vai chegar lá. Vamos lá. Ok? Vou pular isso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês. Olha lá, olha lá. Elemento, só tem 2 elementos gerais no universo. Princípio inteligente, elemento inteligente, né? Espírito e matéria, elemento material. O elemento material é o fluido cósmico universal, que na essência nós não entendemos. Nós entendemos ele aqui, ó, em dualidade. É isso que a gente entende. Mas em essência a gente não entende. Eu sinto que eu estou complicando a vida de vocês, mas vocês precisam pensar. Precisam pensar. Se ficar difícil, tem os esqueminhas ali, tem o básico. Mas a minha função não é dar básico só para vocês. A minha função é fazer vocês pensarem. Nós não podemos ficar a vida inteira só no que não é complicado. Eu gosto tanto das coisas que não são complicadas, nunca vai resolver o complexo. Nós somos espíritos imortais, a gente não pode pensar. Eu só quero melzinho na chupeta, não quero mais nada. Tá? Não, mas tá o esquema aí, ó. Fiz esqueminha. Da onde que deriva o fluido vital? Ele é uma propriedade do fluido cósmico universal. Ok? Ele é um fluido animalizado, que só se passa a ser vida quando unido à matéria inerte. Aí sim. As duas coisas juntas vão formar a vida. Pode falar, fazer a pergunta. Pode falar um pouquinho mais alto só? Co-criadores, né? Então, se a gente participa desse fluido cósmico universal, quando a família faz oração, pensando bem, ajuda ele a não ter o fluido vital dele? O doente? Não, a gente magneticamente mantém ele preso à matéria. Magnética. A gente não está dando fluido vital, porque fluido vital, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A única coisa que caminha pelo universo são ondas, partículas. Matéria não, tá? Desculpa, matéria não, tá? Então entenda, eu posso aqui mandar meu fluido vital para quem está lá no Japão? Não, eu sinto muito dizer isso para vocês, porque matéria não. Mas os meus pensamentos podem ser propagados pelo universo. Além do Japão, ele pode ir em Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, sei lá mais o que tem depois. Eu posso ir até lá. Posso levar a irradiação dos meus pensamentos com uma carga positiva, sem dúvida nenhuma. Mas fluido é matéria, ele não se propaga. Então eu mantenho magneticamente ele preso ao corpo, mas não é fluido vital que eu estou doando para ele. Tá? Porque também vou dizer uma coisa, a hora que aquela máquina desorganizar, eu posso dar carga de fluido vital à vontade nela. Porque fluido vital sozinho, lembra que não é matéria, que não é vida? Se a matéria estiver desgastada, não tem como dar fluido vital. Vou dar um exemplo. Você tem um carro. Vamos imaginar que a gasolina desse carro é o fluido vital. Seu carro para andar, bota gasolina, bibi, vou embora, né? Mas aí eu não dou manutenção nesse carro, eu não levo no mecânico, eu não faço nada. As peças começam a desgastar e um dia as peças quebram, não é assim? Se eu botar gasolina no carro, vai andar? Não. Entende? É nesse sentido que a gente está falando de fluido vital. O fluido vital sozinho, não. Porque sozinho ele não é vida. Não estou mandando fluido vital para ele, estou prendendo ele magneticamente com o meu pensamento. Pensamento, Emmanuel, livro Pensamento e Vida. Pensamento é uma força eletromagnética. Tem mais coisa, tá vendo como é bom estudar?
as outras obras. E aí eu estou magneticamente retendo ele. Vou dificultar o desencarne dele até não poder mais. Porque também tem limite o meu querer, né? A gente sabe disso. Acima de tudo, a lei. Mas eu estou dificultando. Tá? Aí, ó, diferença do que vocês me perguntaram. Princípio vital e fluido vital. Isso está lá. O capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos é dedicado ao tema princípio vital. Nesse capítulo, no comentário, a questão de número 70 do Livro dos Espíritos, Kardec introduz o termo fluido vital. Podemos dizer que o princípio vital, o princípio, é o princípio que permite a animalização da matéria, enquanto que o fluido vital é a porção ou quantidade de uma das modificações do fluido universal que contém o princípio vital. E aí a gente fala assim, não entendi nada, não é? Aí eu vou explicar. Vamos lá? Resumo. O princípio vital é uma propriedade do fluido cósmico universal. Está lá, está latente. Está lá, latente. Está lá, latente, mas está lá. Tem que alguém manipular ele para fazer a mistura no liquidificador, digamos assim, para vocês entenderem. Então é preciso uma força inteligente, através do pensamento e da vontade, fazer com que essa propriedade da matéria seja utilizada. Foi ou não? Tá? Então o princípio vital é uma propriedade do fluido cósmico universal, mas está lá, latente. E o que é o fluido vital? É a porção ou quantidade de uma dessas modificações do fluido universal, que contém o princípio vital. Mas quem é que tira essa porção? Quem é que vai lá e tira um pedaço dela e faz ela se unir? Eu, espírito imortal, não manipulo com o meu pensamento, com a minha vontade? Foi? Vou mais à frente para tornar isso mais concebível, tá bom? O princípio vital é um só em todos os organismos? Não. Ele difere no reino vegetal, no reino animal e em nós. Então, esse princípio é diferente um pouquinho. Até pelas estruturas, pelos órgãos em questões, a especialização e as complexidades são diferentes. Ok? Vai pegar uma planta e pega o nosso organismo. Quem é que tem mais complexidade? Nós. Então, exatamente não. É mais elaborado na gente. Tá bom? Vou pular isso aqui. Vou falar sobre isso aqui. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Kardec pergunta na número 68. Esgotamento dos órgãos, olha aí. Ele não fala esgotamento de fluido vital. Lembra do carro? Se o carro não tiver manutenção, adianta botar gasolina? Mas se os órgãos, então, estão desgastados a tal ponto que é por isso que se morre. Por isso que tem morte antes do tempo, não tem? Ah, você veio para viver 70 anos, morreu com 50. Você não foi completista, aí a gente entende. Por quê? Você acabou com essa maquinaria antes do tempo, com estresse, com desregramento, sei lá o que você fez na sua vida. E aí a maquinaria entrou em defeito. Um carro desregulado bebe mais gasolina ou menos? Bem mais. Aí você consome aquele fluido vital, a revelia, e aí você vai morrer antes do tempo. Mas qual foi a causa? Falta do fluido vital? Não. Foi porque você usou mal a maquinaria, entendeu? A importância de estudar a doutrina. Foi? Reencarnatório. Sim. Nós absorvemos a porção que precisamos para o tempo da reencarnação. Se eu preciso viver 100 anos, terei para 100 anos. Preciso viver 50, terei para 50. Aí, é claro, né? Se eu uso mal o corpo, bem, aí eu não vou viver os 50 que estava planejado, nem os 100. Porque eu estrago a máquina. E aí eu vou morrer antes do tempo. Ao contrário, posso viver mais? Sim, também. Vivi, aproveitei bastante. Soube viver uma vida equilibrada, coisa que não é da gente. Mas soube ter uma vida equilibrada, tá? Ah, mas aí eu não vou entrar em moratória não, se eu juro, que eu tenho que acabar aqui. Tem a moratória também, mas não vou não. Outra coisa então, que eu quero saber desse fluido. Esse fluido. Mais rápido, de forma mais
desregrada é o comportamento do suicídio. Inconsciente. Sou suicida inconsciente. Por isso que o André Luiz foi chamado de suicida inconsciente. Ele falou, eu suicida? De jeito nenhum. Não, sim, você mesmo. Porque a sua vida desregrada levou você a ter sífilis, não sei mais o que, parará, e você destruiu o seu corpo antes do tempo. Ok? Por isso que ele não colocou ali ó, esgotamento de fluido, e sim esgotamento dos órgãos, para a gente poder entender. Vamos lá que eu quero acabar. A quantidade de fluido vital vem o suficiente para a nossa vida, né? Mas ela pode se tornar insuficiente por N fatores. Como eu disse, uma vida desregrada pode levar ao fluido ser gasto com mais rapidez. Nós podemos, todo dia, absorver um pouco mais de fluido vital? Podemos. Uma boa alimentação, meditação, prece, uma vida regrada, respiração adequada. Por isso que os yogis respiram, para que eles possam retirar da ambiência o fluido vital que está aqui, que não é vida, porque não está animalizado, né? Mas ele está aqui em potência. Eu posso respirá-lo, convertê-lo e melhorar a minha qualidade. Daí poder aumentar o tempo de vida. Contato com a natureza. Contato com a natureza. Mas, principalmente, o que tem que estar legal? Pensamento, né? Porque vida, tem aquele negócio, faça pensamento positivo para você conseguir melhorar a sua vida. Vai acreditando nessa ilusão. Vai acreditando na ilusão. Pensamento sem ação é inferno. Você pode ter certeza absoluta disso. Pensamento que não vem agregado à transformação moral é ilusão. Não, mas eu estou pensando positivo. Tá, mas não está fazendo nada de positivo na tua vida. Entenda. Ok? E aí o Gabriel Delany, ele é fantástico. Ele vai dizer para a gente como é que a gente recebe a primeira carga de fluido vital. O corpo, né? Como é que ele recebe a primeira carga de fluido vital? A gente recebe do pai e da mãe. Não há união de duas células? A célula macho e a célula fêmea vai fazer a fecundação. Não é assim? Uniu-se, fez a fecundação. Essas células nossas estão permeadas, carregadas de quê? De fluido vital, não é? Tem que ser. Todas as minhas células do meu corpo têm fluido vital, não tem? Tem ou não tem? Meu pai e a minha mãe é o motor inicial, é óbvio, só para iniciar. Mas e depois? É por minha exclusiva conta. E aí que ele vai dar o exemplo esqueci o nome disso aqui agora. É de um ímã, né? É o eletromagnetismo. Ele mostra ali que o perispírito é um ímã. Quando eu vou reencarnar, eu tenho que encharcar ele de fluido vital, né? A eletricidade, né, que vai fazer com que essa barra de ferro em forma de U se torne um ímã, essa eletricidade, tá? É o fluido vital. Desculpa. O fluido vital é a eletricidade que vai tornar, esse ímã, essa barra de ferro, num elemento chamado ímã, que tem o poder de quê? De agregar, de atrair. E o nosso perispírito, ele não é a forma? Ah lá. Não é a forma? O perispírito é a forma do corpo físico ou não é? Então vamos imaginar que essa é a forma do nosso corpo espírito, em forma de U. Brincadeira, nosso corpo não é assim, mas é só para a gente entender, tá? O fluido vital é que vai transformar essa barra em U de ferro num elemento imantado, num ímã. E aí, então, o que são as limalhas de ferro? As limalhas de ferro são as moléculas que vão compor o nosso ímã. O perispírito não é a forma? A hora que ele encharca de fluido vital, vai encharcar, vai se tornar um elemento quê? Magnético, um elemento agregador, um ímã, não é? Como é que essas moléculas vão se dispor nesse formato? Quem é que dá forma? O perispírito. Então, o Gabriel Delany, ele é fantástico para mostrar isso aí. O perispírito
é a forma. O elemento, o fluido vital é a eletricidade que vai fazer com que esse perispírito se transforme num grande imã agregador de uma forma, que vai dar forma. E é aí que a gente vai construir o nosso corpo, que pode ser um corpo com defeitos, digamos assim, com patologias, ou um corpo que são, sem patologia nenhuma. Porque se a forma tiver com defeito, quando ela sofrer a ação do fluido vital, que é um elemento magnético, eletromagnético, o que vai fazer? As moléculas que vão crescer ali, vão crescer com defeito ou vão crescer sem o defeito? Vão crescer com o defeito da forma. Imagina uma forma de bolo, para a gente pensar, que está com um amassado. Se eu fizer um bolo, toda hora que eu tirar da forma, como é que vai estar aquele bolo? E, gente, tem um pedaço aí que está torto, né? Então, o fluido vital, quando ele se agrega ao perispírito, se essa forma estiver torta, o que vai sair? Produto final, um bolo tortinho, ou seja, no nosso caso, um corpo defeituoso. Foi ou não? Então as moléculas, ou seja, as células que vão ser crescidas ali dentro, que vai formar esse corpo, vai formar um corpo, as células vão ser formadas, já vão formar um corpo com um defeito em algum canto, que pode ser uma cardiopatia, pode, sei lá, ser um problema cerebral, pode ser um problema, uma falta de membros, uma cegueira, sei lá, mil coisas, né, gente? Vamos lá pensar. Ok? Por quê? Porque a forma estava com defeito. Um defeito, hein? Dá para pensar como se o perispírito fosse um celular, fluido vital e bateria. Ele pode cair no chão, quebrar, continua com a bateria, mas está... No caso de pensar que não é isso que causou a morte do celular, sim, tem uma bateria funcional. Mas por que o meu celular não funciona? Não é por falta de bateria. Bateria tem. Mas está quebrada. Está quebrada. Tá? Nesse sentido é isso aí. É isso aí mesmo. Tá? Mas no sentido do corpo físico, vir com uma patologia, ficou claro? Tá? Porque o perispírito é a forma. A hora que o fluido vital, que vai gerar um elemento magnético de agregação celular ali, né? Que vai fazer com que as moléculas possam ser organizadas e formar um corpo, ele vai gerar a vida, vai gerar as moléculas. Mas de que forma serão essas moléculas? Com defeito. Por quê? Porque a forma está o quê? Com defeito. A condição dessa parte eletromagnética, formiga, seria do pretérito que o Deus fala? Do quê? Do pretérito. Vai chegar lá. Pelo amor de Deus, não fala de duplo agora que as pessoas vão ter um curto-circuito aqui. Mas sim, o duplo etérico a gente só tem quando está encarnado. E a gente quer saber onde fica o estoque, né? Mas é sim. Mas não vou falar de duplo agora não. Porque o povo já está me olhando. E se eu falar de duplo agora? Eu só preciso que eles entendam que o fluido vital é que vai formar as moléculas, né? Que vão fazer com que essa química da vida surja, as células. Mas as células não se organizam de formas corretas ou incorretas. Por quê? Porque a forma está correta ou a forma está incorreta. A forma está com defeito ou a forma não está com defeito. Entendeu? E quem é a forma é o perispírito. Se vocês já entenderam isso, eu já estou satisfeita. Foi? Então era isso. Simone, faz uma prece sucinta para nós, por favor.